secretária que trabalha o dia inteiro comigo. E no vídeo de hoje a gente vai relembrar algumas secretárias da ficção. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aldine e seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Bora falar de novela? A gente sabe que algumas secretárias eram protagonistas da novela, né? Enfim, mas tem aquelas que não eram, mas mesmo assim ganharam um destaque maior dentro da trama. A gente pode começar relembrando a Silvana e a Verônica da novela Carinha de Anjo. Eu estou falando da versão brasileira que o SBT fez. Falando isso, atualmente o SBT tá reprisando a novela novamente, né? Não estou assistindo e nem assisti na época que passou, porque eu cansei das novelas infantis do SBT, essas novelas que a gente sabe quando começa, mas a gente não sabe quando termina. Então isso é muito, mas muito cansativo, né? Essas novelas que tem mais de 130, 500 capítulos lá, cansei, gente. Os protagonistas demoram séculos pra ficar junto, cansei. Mas se você acompanhou na época, né, e tá acompanhando novamente a reprise, não tem problema nenhum. Mas enfim, tinha essas duas secretárias nessa novela, né, a Silvana e a Verônica. A Verônica, ela praticamente entrou na novela pra ser uma pedra no sapato da Cecília e também do Gustavo, porque você sabe, né, que ela se apaixona pelo patrão, né? Típico da secretária se apaixonar pelo patrão, isso é normal, acontece em muitas novelas. E a Silvana, ela tinha uma apaixonite pelo Cristóvão, só que o Cristóvão nem tinha um pra ela, ele tinha uma apaixonite pela Tia Peruca, mas a gente sabe que ele nem ficou com ela, né? A Tia Peruca terminou com outro. Mas a Silvana era aquela personagem que acabou se envolvendo em algum momento da trama em coisas que não prestava, mas enfim, né? Ela teve a salvação dela lá nos últimos capítulos da novela, de preferência lá no último capítulo, que ela deixa essa vida mundana dela, né? Acaba se tornando noviça. A Verônica, ela sai, vai embora, né? Depois que ela causa um fuzuê na novela, né? Tenta um monte, ela acaba indo embora também. Com certeza quem acompanhou, né, quem chegou a acompanhar essa novela deve ter passado muita raiva com a Verônica, ainda mais quem tava shippando a Cecília com o Gustavo. Mas, não, e a Verônica, quando ela aparece, ela é toda amigona, mas depois que ela se apaixona pelo Gustavo, gente, parece que ela vira outra pessoa, né, gente? Parece que uma coisa incorpora no corpo dela. Ficou um bom período atrapalhando o casal Gucília, né, que é o chip do Gustavo com a Cecília, mas pelo menos ela foi embora da novela depois que ela tentou um monte. Praticamente só entrou na novela pra causar, e causou muito, viu? Temos que colocar ela aqui na nossa lista pra relembrar, né, já que elas eram secretárias da empresa Rei Café, né, que era a empresa do Gustavo Lares. A gente também pode relembrar no vídeo de hoje da Alma e da Lupita, da novela A Madrasta, que elas também eram secretárias nessa novela, e elas viveram, né, um amor com os patrões. E esse amor deu certo, né? Mesmo o povo atrapalhando, né, tanto uma como a outra, elas conseguiram viver o amor delas, né? A Lupita era apaixonada pelo Leonel, que era interpretado pelo Cadeirudo, né? Pelo Cabeludo, quer dizer, eu falei Cadeirudo. E a nossa fofa da Alma era apaixonada pelo Ângelo, que era vivido pelo Miquiage. Lembram aí, né? Como eu já falei lá no começo, é aquela velha história da secretária que se apaixona pelo seu chefe, né? No caso delas duas que se apaixonaram pelos chefes dela. Sofreram muito para poder ficar com eles dois, mas enfim, conseguiram ficar com eles, né? Casaram e tudo mais, e vida que segue. A próxima secretária que viveu o conto de fadas foi a Serafina Rosa na novela Uma Rosa com Amor. Eu sei que muita gente pode falar assim, ah, eu não gostei dessa novela, ah, eu detestava, não sei o que lá. Gente, mas eu particularmente falando, Aldine, eu sou apaixonada por essa novela. Acho que eu já falei até em outros vídeos o tanto que eu gosto dessa novela, o tanto que eu gostava do par romântico vivido pela Carla Marins e o Cláudio Lins, porque você sabe que eu não curtia muito ele como protagonista com a Bianca Castanho, mas com a Cláudia Marins, gente, eu sentia que tinha uma química louca, louca, louca. E quando essa novela passava, ora, deu horário, tava eu e os meus pais lá na sala esperando pra começar a novela. A gente não perdia o capítulo. A gente gostava demais da história da Serafina. A história dessa novela é basicamente como se fosse uma feia mais bela, porque a Serafina Rosa, ela não se arrumava muito não, gente. E ela já tava numa idade que as pessoas já ficavam assim, uai, você não vai se casar não? Ó, já ficou pra titia. A história do Claude, que era interpretado pelo Cláudio Lins nessa novela, é muito interessante, gente, porque ele precisava de um visto pra poder ficar no Brasil, e ele só ia conseguir esse visto se ele fosse casado com uma brasileira. Só que ele tinha uma namorada, mas ele não podia se casar com essa namorada porque ela ainda estava em processo de divórcio com o ex dela.
E o que aconteceu, gente? Lá vai esse povo fazer a proposta pra Serafina pra ela se casar com ele. Você sabe, gente, a Serafina era uma secretária pobre, né? Que não tinha muitas condições, estava precisando pagar isso, pagar aquilo. No começo foi até interessante porque ela não vai aceitar de cara se casar com ele. Mas depois ela acaba se casando. Isso aqui é o boom da história. E eu gosto dessas histórias porque no começo é aquele casamento só de fachada. Não vai acontecer nada, é só para ele conseguir o visto. E a gente sabe que com o passar dos capítulos vai acontecendo a história do casal, gente. O que acaba prendendo a gente. Eu gostava muito da história desses dois, dessa secretária, desse chefe loucão. Não, e o Claudio Lins com aquele sotaque dele francês, gente, eu morria de rir. E se você nunca chegou a acompanhar essa história, dá uma chance pra ela, gente. Nossa, eu sou tão apaixonada por essa novela que vocês não têm ideia. Não tá escrito, não tá escrito. Ainda bem que nesse caso a secretária era a protagonista, então a gente sabe que ela ia ter o seu final feliz com o seu amor. Que eles foram se apaixonando aos poucos, gente. Demais. E outra secretária também memorável era a Alice da novela Rebelde. Quem é que não se lembra dela? Ainda mais ela com as peripécias dela com o Pascoal, gente. Toda vez que a gente assistia essa novela e essa mulher aparecia, eu morria de rir, gente. E era um personagem divertido, porque muitos dos alunos ficavam às vezes tentando passar a perna nela, né, chafudando a mulher, gente, bagunçando, e ela fazia aquela pose de durona dela, mas a gente sabe que lá no fundo ela era boa, gente. Outra secretária que a gente não pode deixar de citar nesse vídeo é a Verônica da novela A Usurpadora. Quem é que não se lembra da Verônica, interpretada pela Adriana Fonseca? E essa personagem, ela entra basicamente na novela para ser mais uma do harém do Carlos Daniel. Porque, gente, esse povo, a mulher ela entra na novela, não pode ver o Carlos Daniel, que já parece que entra uma coisa do corpo dessa mulher que ela se apaixona. E além do Carlos Daniel ser machista nessa novela, ele era muito safado, gente. Porque ele ainda estava casado, mas mesmo assim tava lá dando umas indiretas pra secretária, né? Pra Verônica. Eu sei, você deve pensar aí. A Paula Bracho, nada. A Paulina Martins, também nada com ele. Então ele já devia estar subindo pelas paredes. Então ele não estava apaixonado de verdade. Ele estava procurando alguém para descarregar, né? Eu sei que eu falando até parece meio assim grosso e tudo mais. Mas se a gente for parar para pensar, era basicamente isso que ele estava querendo. Porque ele não tinha condição, gente. Ele não podia ver uma mulher assim, né? Que ele já estava lá de olho, já estava lá cobiçando. Tenho certeza que muitas pessoas que acompanhou essa novela na época que ela foi exibida pela primeira vez, nossa, era o Carlos Daniel era o crush, né, da nossa geração. Mas depois que você assiste 2, 3, 4, 5 vezes, você vê o tanto que o Carlos Daniel não prestava, gente, não prestava de jeito nenhum. A gente sabe que depois de tantas investidas do Carlos Daniel, a Verônica acabou cedendo, né, rolou até o envolvimento entre eles dois, mas infelizmente não teve futuro esse casal nessa novela, até porque você sabe com o que ele iria terminar. Mas sabe que eu até curtia essa personagem da Adriana Fonseca? É claro que ela entrou na vida do Carlos Daniel num momento que não foi assim muito bom, gente. Não ia dar muita coisa. No máximo um rolinho, né? Um pega-pega. E é aquela coisa que eu já falei das outras secretárias. Mais uma secretária que se apaixona pelo chefe. Nesse caso aqui, ela não termina com ele, tem que seguir a sua vida, tem que seguir caminhos diferentes, mas pelo menos, né, teve o seu rolinho lá. Também podemos citar a Alice, da novela A Feia Mais Bela. Quem é que não se lembra dessa personagem interpretada pela Patrícia Navidad? Sério, gente, quando ela aparecia na novela com aqueles looks dela que parecia que ela foi embalada a vácuo, porque a gente não sabe como é que ela entrou naquelas roupas, dava até medo. Me lembrava até a Ivana, né? Que vocês lembram que a Ivana usava umas roupas que Jesus toma conta. Parecia que ela tava quase morrendo sem ar. Não sei como é que essas mulheres usam uma roupa dessas. Mas enfim, eu gostava muito dessa personagem. É claro que às vezes ela era muito chatinha. Ela foi contratada para ser a secretária do Fernando Mendiola. Quer dizer, no começo a Letícia ia ser a secretária do Fernando Mendiola. Só que acabou que ele ficou com as duas, né? Com a Alice Ferreira e com a Letícia Padilha Solis para ser a secretária dele. Só que acabou que a Alice Ferreira ficou com as funções realmente de secretária da empresa e a Letícia virou assistente pessoal do Fernando Mendiola, até porque né, ele queria fazer muita coisa e ele não queria dar alguma dessas responsabilidades para a Alice, até porque a Alice
era, né, a melhor amiga da namorada dele, da Márcia. E é engraçado porque a Alice Ferreira entrou para essa vaga com a indicação da Márcia, né? A Márcia quis colocar ela dentro da empresa para ela ficar de olho no namorado dela. Só que não adiantou muita coisa, porque acabou que o Fernando Mediola passou as funções que era para ser para Alice para a Letícia Padilha Solis. E a Alice Ferreira ficou lá a ver navios. Mesmo a Alice tendo feito 6 semestres de administração, não deu pra ela não, gente. Mas mesmo ela sendo uma personagem engraçadinha e tudo mais, ela era muito snob, gente. Ela se achava a última, né, bolacha do pacote. Mas quando você vai acompanhando a novela, né, do começo até o fim, vai passando os capítulos e você vai conhecendo um pouco mais a Alice, e depois você descobre o real passado dela, você fica tipo assim, bem comovido pela história dela, porque é muito bonito. Quem já assistiu essa novela, né, a primeira vez que ela passou e também as reprises, sabe do que eu tô falando. Porque por mais que a Alice Ferreira seja toda nojentinha, chatinha, insuportável, tem uma história muito, muito, muito emocionante por trás desse jeito dela de ser. Ah, com certeza essa secretária não podia ficar de fora aqui da minha lista. E eu estou falando da Carolina Oliveira, a nossa eterna gaivota. Quando a gente pensa assim em secretária, o primeiro nome que veio na minha mente foi a Carolina Oliveira, porque, gente, a história da Tereza Soares, né, toda a trajetória que ela fez nessa novela até a ascensão dela, gente, é incrível. Mulher empoderada é desse jeito. Vamos deixar bem claro. Existe a Tereza Soares, que é o nome verdadeiro da personagem na novela. Tem a Gaivota, que é o apelido da Tereza Soares. E tem a Carolina Oliveira, que é um nome que ela criou para poder ir para a cidade grande, gente. Para ninguém saber que ela era a Gaivota. A gente sabe que depois que ela foi para Londres para procurar o Sebastião, porque a mulher não podia ficar lá na fazenda esperando por ele, acabou indo lá atrás, só que não deu nada certo, gente. Acabou passando por poucas e boas, mas é aquela coisa, ela conseguiu se superar, conseguiu com o trabalho dela, com o esforço dela, conseguiu aprender, né, outros idiomas e voltou para a cidade natal dela já toda reforçada, toda inteligente. Ela praticamente virou uma outra mulher. Ela tinha essa intenção de trabalhar na Café Export. Gostava muito dessa trajetória que ela passou, porque ela tinha um empreguinho normal dela, só que ela queria ser a secretária, né? Secretária executiva lá da Café Export. Então ela foi fazendo tudo que ela podia para conseguir essa vaga de emprego. Eu perguntaria assim, me fala aí uma personagem que você acha que é guerreira, que não abaixa a cabeça para ninguém. Eu já ia pensar na Gaivota, gente, porque ela é aquela típica mocinha que ela não é convencional, sabe? Não é aquela mocinha que fica do primeiro até o último capítulo só, ai, chorando. Não, gente, ela não é assim. Quando ela consegue a vaga de emprego na Café Export e ela começa lá a participar das reuniões e mostrar suas qualificações, que ela é boa nisso, que ela é boa naquilo, e o povo lá, uau, gente, Ivan, onde é que você conseguiu essa secretária? Ela é perfeita. E o Ivan era um safadão, né, gente? Vocês lembram, o Ivan Valeja era um safadão. Casado, mas galinhava pros outros lugares. Esse povo que vai contratar secretária sempre tem aquele negócio de que, só vai contratar se ela tiver aquele padrãozão, né? Tem que ser assim, toda inteligente, sabe? Mas, e a Tereza Soares, ela era tudo de bom, mas ela não era aquele tipo de secretária que só porque ela era bonita e inteligente que ela ia se sujeitar ao chefe dela, não, gente. Quando ele tentou fazer gracinha pra cima dela, ó, levou-lhe um tapa. Enfim, eu gostava bastante desse personagem interpretado pela Margarida Rosa de Francisco. E a inesquecível Gaivota. A gente pode dizer que, sem dúvida, ela fez jus à letra da música, né? Gaivota que voa longe, voa tão alto. Porque ela voou, gente. Voou muito, mas muito alto. Se você chegou até este momento exato do vídeo, muito obrigada. E é claro, até a próxima.